Mateus capítulo 26. Quando Jesus acabou de ensinar essas coisas, disse aos discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias vai ser comemorada a festa da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus se reuniram no palácio de Caifás, o grande sacerdote, e fizeram um plano para prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam: não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então uma mulher chegou perto de Jesus com um frasco cheio de alabastro, cheio de um perfume muito caro, e derramou o perfume na cabeça dele. Ao verem aquilo, os discípulos ficaram zangados e disseram: que desperdício, esse perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna e o dinheiro dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo o que eles diziam, disse: por que vocês estão aborrecendo essa mulher? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não. O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez, e ela será lembrada. Então, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com o chefe dos sacerdotes. Ele disse: quanto vocês me pagam para eu lhes entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. E daí em diante Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Ele respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre manda dizer, a minha hora chegou, os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram para comer. Durante o jantar, Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade, um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar: o senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu, pois o Filho do Homem vai morrer de maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor que ele nunca ter nascido. Quando Judas, o traidor, perguntou: mestre, o senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: quem está dizendo isso? É você mesmo. Quando estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isso é o meu sangue que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que eu beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse aos discípulos: esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar,
pois as Escrituras Sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas, mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus lhe disse: eu afirmo a você que isso é verdade. Nessa mesma noite, antes do galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Pedro respondeu: eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. Todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Pois ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, faça de mim esse cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e ore para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Pela segunda vez, Jesus foi e orou dizendo: meu Pai, se esse cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, então que seja feita a sua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiram ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinham com ele uma grande multidão, armada com espadas e porretes, que tinha sido mandada pelo chefe dos sacerdotes e pelos líderes dos judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prendam um homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse: mestre, que a paz esteja com o Senhor, e o beijou. Jesus respondeu: amigo, o que você vai fazer agora? Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram, mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou a orelha. Aí Jesus disse: guarde a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Você não sabe, se eu pedisse ajuda ao meu Pai, ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos? Mas nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras Sagradas dizem que é preciso acontecer? Depois Jesus disse para aquela gente: vocês vêm com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um bandido? Eu estava todos os dias ensinando no pátio do templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso está acontecendo para se cumprir o que os profetas escreveram nas Escrituras Sagradas. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Os homens que prenderam Jesus o levaram até a casa do grande sacerdote Caifás, onde estavam reunidos alguns mestres da lei e alguns líderes judeus. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar. Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando
alguma acusação falsa contra Jesus, a fim de o condenar à morte. Mas não puderam encontrar nada contra ele, embora muitos se levantassem para dizer mentiras a respeito dele. Afinal, 2 homens se apresentaram e disseram: esse homem afirmou: eu posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Aí o grande sacerdote se levantou e perguntou a Jesus: você não vai se defender dessa acusação? Mas Jesus ficou calado. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: em nome de Deus vivo, eu exijo que você diga para nós: você é o Messias, filho de Deus? Jesus respondeu: quem está dizendo isso é o Senhor, mas eu afirmo a você que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo nas nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou a sua própria roupa e disse: ele blasfemou! Não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram agora mesmo essa blasfema contra Deus. Então, o que resolvem? Eles responderam: ele é culpado e deve morrer. Em seguida, cuspiram no rosto de Jesus e deram bofetadas nele. E os que batiam nele diziam: ei, Messias, adivinhe para nós quem foi que bateu em você? Pedro estava sentado lá fora no pátio quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: você também estava com Jesus da Galileia? Mas ele negou diante de todos, dizendo: eu não sei do que você está falando. Depois foi para a entrada do pátio. Outra empregada viu e disse às pessoas que estavam ali: ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo: juro que não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: o seu modo de falar mostra que de fato você também é um deles. Então Pedro disse: juro que não conheço esse homem, que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante o galo cantou. E Pedro lembrou de Jesus, que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cantasse, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Mateus capítulo 27. Assim que amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus fizeram os seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Eles o amarraram, levaram e entregaram ao governador Pilatos. Quando Judas o traiu, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi resolver devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: o que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. Os chefes dos sacerdotes pegaram o dinheiro e disseram: isso é dinheiro sujo de sangue. E é contra a nossa lei pôr esse dinheiro na caixa de ofertas do templo. Depois de conversarem sobre o assunto, resolveram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, a fim de servir-se como cemitério para os não-judeus. Por isso aquele campo é chamado até hoje de Campo de Sangue. Assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito. Eles pegaram as 30 moedas de prata, o preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia mandado fazer. Jesus estava em pé diante do governador, e este o interrompeu, dizendo: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: quem está dizendo isso é o Senhor. Mas quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus, Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? Porém Jesus não disse nada, e o governador ficou muito admirado com isso. Em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos, a pedido do povo. Naquela ocasião estava sendo preso um homem muito conhecido chamado Jesus
Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: quem é que vocês querem que eu solte? Jesus Barrabá ou este Jesus que é chamado de Messias? Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus estavam entregando Jesus porque tinham inveja dele. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado: não tenha nada a ver com esse homem inocente, porque essa noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás, responderam eles. Pilatos perguntou: que farei então com Jesus, que é chamado de Messias? Crucifica, responderam todos. Ele perguntou: que crime ele cometeu? Aí começaram a gritar bem alto: crucifica! Então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pela morte desse homem, isso é com vocês. E toda a multidão respondeu: que o castigo por essa morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Depois, os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram a roupa de Jesus e vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na sua cabeça. E colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo: viva o rei dos judeus! Cuspiram nele, pegavam o bastão e batiam na sua cabeça. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida o levaram para o crucificarem. Quando estavam saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Eles chegaram a um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar de caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber, mas depois que o provou, ele não quis beber. Em seguida, os soldados crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados para ver qual seria a parte de cada um. Depois disso, sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam, dizendo assim: ei, você me disse que era capaz de construir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias? Se você é mesmo filho de Deus, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus também caçoaram dele, dizendo: ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. E até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Ao meio-dia, começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: ele está chamando Elias.
Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja de vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então, a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços. De cima até embaixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. O oficial do exército romano e os seus soldados que estavam guardando Jesus viram um terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram: de fato esse homem era o Filho de Deus. Agora algumas mulheres estavam ali, olhando de longe. Eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galiléia e o haviam ajudado. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Já era quase noite quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico, chamado José. Ele também era um seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus, e Pilato mandou que o entregassem a ele. Então José pegou o corpo, enrolou num lençol novo de linho, e o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente ao túmulo. No dia seguinte, isso é, o dia depois da sexta-feira, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: governador, nós lembramos que, quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o 3º dia, para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado. Pois essa última mentira seria pior do que a primeira. Então Pilatos disse: levem esses soldados com vocês e guardem o túmulo o melhor que puderem. Então eles foram e puseram um selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali, guardando o túmulo. Mateus capítulo 28. Depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Mas ele não está aqui. Ele foi ressuscitado, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso que eu tinha para dizer a vocês. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres, e correram para contar tudo aos discípulos. De repente, Jesus se encontrou com elas e disse: que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos para irem à Galiléia e eles me verão ali. Enquanto as mulheres ainda estavam no caminho, alguns dos soldados que estavam vigiando o túmulo voltaram para a cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido.
Os chefes se reuniram com os líderes judeus e disseram seus planos. Fizeram seus planos. Então deram uma grande quantia de dinheiro aos soldados e ordenaram o seguinte: digam que os discípulos dele vieram de noite quando vocês estavam dormindo e roubaram o corpo. Se o governador souber disso, nós vamos convencê-lo de que foi isso mesmo que aconteceu. E vocês não terão algum problema. Os soldados pegaram o dinheiro e fizeram o que os chefes dos sacerdotes tinham mandado. E esse boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos foram para a Galileia e chegaram ao monte que Jesus havia indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto dele e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vocês vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eu quero cumprimentar os irmãos na paz do Senhor. Aqui quem fala é a missionária Janaína nesse momento, né? Vamos orar. Altíssimo Deus, tremendo, grandioso. Jesus, eu sou grata a Tu por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, mesmo que a gente esteja longe dos outros, mas o Senhor se faz presente. Então visite agora, Jesus, em cada lar, cada casa. Jesus, cada um que estiver enfermo nessa hora, Pai, visita agora, Espírito Santo. Visita cada necessidade de cada irmão, porque a gente não sabe, mas o Senhor sabe. Deus, obrigado pela essa palavra que o Senhor tem colocado na vida da irmã Laila. Muito distante, Jesus, cada um na sua distância, mas o Senhor se faz presente. Vem sustentar, Jesus, na Tua presença. Vem encher nós da Tua graça, da Tua força, Espírito Santo, porque só o Senhor é dono do milagre. Só o Senhor é dono de tudo, do ouro e da prata. Jesus, o Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece cada necessidade. Então visita agora, Jesus, cada necessidade dos irmãos. Visita agora, Jesus, cada um, Jesus, agora, em nome de Jesus.